Bom dia a todos e todas presentes. Hoje, dia 7 de novembro de 2024, a gente está iniciando mais um seminário integrado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. E hoje a gente tem como convidado um representante da instituição nucleadora, né, que é o professor Marcelo Miller, que já foi coordenador, né, do programa de pós-graduação em Ciências Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. Então, só para apresentá-lo brevemente, então, o professor Marcelo é farmacêutico, então, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná e tem experiência na área de bioquímica e biologia molecular de micro-organismos. E nos últimos anos, ele tem estudado o metabolismo de polihidroxialcanoatos em bactérias e, recentemente, então, iniciou projetos na área de engenharia metabólica e biologia sintética para o desenvolvimento de ferramentas para manipulação gênica de bactérias gram-negativas associadas a plantas. Ele é pesquisador, bolsista de produtividade CNPq, nível 2, então, Marcelo, obrigada por ter aceitado, né, o convite do professor Tales por estar aqui hoje conosco. Se você quiser iniciar o compartilhamento aqui da sua apresentação, a ideia é você apresentar e no final a gente abre, então, para perguntas e esclarecimentos sobre a sua apresentação. Tá? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco hoje. Esse seminário está sendo gravado, né, e posteriormente será disponibilizado no YouTube do programa. Ok. Obrigado, Luísa, pela apresentação. Então, vou compartilhar aqui. Tela cheia, né? Tela cheia. Compartilhar. Acho que deve... Tudo ok? Está carregando. Para mim já apareceu sim. Eu vou fechar minha câmera para melhorar a qualidade aqui da transmissão, tá? Ok. Eu acho que eu vou aproveitar e vou fechar a minha também. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Ok. Ok. Bom, então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês para apresentar esse seminário no PPG Multicêntrico. Agradeço pelo convite, agradeço a coordenação, a Flávia pelo convite, o Thales que entrou em contato comigo, a Luísa pela apresentação agora, a organização do seminário. E, como a Luísa falou, eu sou professor e pesquisador aqui do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná e também docente permanente do PPG em Ciências Bioquímica, aqui, que fica dentro do nosso departamento aqui de Bioquímica e Biologia Molecular. Então, eu deixei aqui o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, por favor, pode me escrever depois, vou ter prazer em responder as suas dúvidas. E, então, hoje, dentro dessa temática que a Luísa mencionou ali, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que nós estamos fazendo para aprimorar a comunicação planta-bactéria, utilizando o que nós chamamos de circuitos genéticos sintéticos, que basicamente é o que, né, ficou comumente conhecido como biologia sintética. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro de toda essa área, que é muito grande, o que nós temos feito especificamente. Bom, então, como vocês sabem, nós temos no nosso intestino um grande número de bactérias, a microbiota intestinal, e lá nós temos bactérias, por exemplo, que podem ser extremamente benéficas para o nosso organismo. Com plantas não é muito diferente, ou seja, essa região que é chamada aqui de rizosfera, ou seja, o ambiente que está em volta das raízes, tem um grande número de bactérias, muitas delas podem ser benéficas a ponto de promover o crescimento do vegetal. Então, como que isso acontece? Existem vários mecanismos principais, eu resumi aqui para vocês nesse slide. Um mecanismo muito importante é o de biofertilização, ou seja, disponibilizar mais nutrientes para a planta, seja nitrogênio, fósforo, ferro, potássio, entre outros. Mas também a produção de fito-hormônios, como auxinas, citocininas e giberelinas.
Também existe a possibilidade de regular algumas moléculas que as plantas produzem, como etileno. Então, algumas bactérias produzem uma enzima chamada CC-deaminase, que tem a capacidade de regular a produção desse hormônio. E também as bactérias benéficas podem combater os patógenos que, porventura, tentem se instalar nessa região aqui da rizosfera. Então, isso quer dizer que conhecer muito bem o que essas bactérias fazem aqui nessa região e também dentro da planta, né, é um grande negócio para tentar tornar a agricultura mais sustentável, digamos, né, e usar menos fertilizantes de origem química. Bom, mas como que ocorre essa comunicação para que a planta interprete que aquelas bactérias que estão tentando se instalar ali naquela região são benéficas ou são patogênicas, por exemplo? Então, existe uma comunicação digamos, via dupla. Então, as plantas, através das raízes, podem produzir exudatos. Esses exudatos são misturas de açúcares, aminoácidos, ácidos orgânicos, lipídios e também muitos compostos fenólicos. As bactérias podem interagir com esse exudato e começar a produzir sinais que comunicam entre as próprias bactérias, como moléculas de quorum sensing, por exemplo, mas também produzir outras moléculas que se comuniquem com as plantas, as raízes das plantas. Então, existe uma forma de comunicação exatamente para poder selecionar quais organismos são benéficos, quais são patogênicos. Então, em resposta às moléculas secretadas pelas plantas, as bactérias podem modificar a expressão de genes específicos. Isso é interessante porque abre uma oportunidade para adaptar novos fenótipos nessas bactérias. Então, fazer com que bactérias tornem-se mais sensíveis a essas moléculas ou que produzam características novas mediante a interação com essas moléculas produzidas por plantas. Bom, então, aproveitando esse contexto, eu comecei a adaptar a minha linha de pesquisa para me inserir, digamos assim, num tema bem amplo de pesquisa que é chamado de interação planta-bactéria ou bactéria-planta. Então, aqui, como que a gente pode usar os circuitos genéticos para tentar trazer benefícios para essa área, né? Então, a principal delas é explorar isso que eu acabei de mencionar para vocês, que é a comunicação planta-bactéria. Então, a gente pode ampliar o painel de reconhecimento químico das bactérias e gerar vantagens competitivas, ou seja, se eu sei que uma determinada planta produz uma molécula X, se eu tenho dentre milhares de bactérias uma que reconhece essa molécula X, talvez ela ganhe uma vantagem competitiva. Engenheirar novos fenótipos, ou seja, aprimorar fenótipos existentes. Então, a gente pode modificar essas bactérias para que elas excretem mais moléculas que podem ser utilizadas pelas plantas, como nitrogênio na forma de amônio, por exemplo, ou ainda gerar múltiplos fenótipos em bactérias benéficas. Então, a gente poderia imaginar uma bactéria que consiga solubilizar mais fosfato, disponibilizar isso para as plantas e, ao mesmo tempo, excretar amônio, que seria ótimo ter 2 nutrientes disponíveis para as plantas simultaneamente. E comunicação bactéria-bactéria. Isso é bem interessante porque cada vez mais tem crescido a ideia de que se eu introduzir apenas uma bactéria no solo ou nas sementes, ela pode trazer um benefício limitado para a planta. Mas se eu introduzir 2, 3 bactérias ou um consórcio com várias espécies diferentes, talvez esses benefícios sejam muito maiores. Ou seja, eu posso ter uma bactéria que produza um fito-hormônio, outra bactéria que excrete amônio, outra bactéria que solubilize fosfato e assim por diante. Então, é possível gerar bactérias que nós chamamos de sentinelas, ou seja, que possam monitorar moléculas na rizosfera e alertar outras espécies. Então, por exemplo, ao entrar em contato com uma molécula produzida por uma bactéria, por uma planta, melhor dizendo, essa bactéria pode distribuir uma outra molécula que sinalize para as outras que estão próximas da raiz ou que existe uma oportunidade de colonizar aquele vegetal. Bom, então, eu comecei essa pesquisa tentando identificar moléculas que poderiam servir como alvos para começar o projeto de algum ponto. Então, nós sabemos que dentro do exudato de radicular, né, de várias plantas, normalmente nós encontramos flavonoides. Então, a naringenina ela é bem conhecida porque está envolvida num processo que é chamado de nodulação, quando
rizóbios interagem com leguminosas. Então, nós sabemos que a naringenina, que é excretada pela raiz da planta, tem um papel importante na bactéria e assim faz com que ocorra a nodulação. Isso é um pouco questionável se existe alguma quimiotaxia, ou seja, se a naringenina é capaz de atrair a bactéria até os sítios de nodulação. Aparentemente, não. Aparentemente, no exudato existem várias outras moléculas que atraem a bactéria, como açúcares, aminoácidos, e também a naringenina, que promove a produção de alguns fatores que levam à nodulação. Outro flavonoide que é bastante comum é a quercetina, que é produzida por bactérias como uma espécie de uma defesa, um controle de nematóides, então pode ser tóxico para alguns nematóides, mas também pode estar envolvido num processo que é chamado de micorrização, quando nós temos a instalação, né, a colonização por alguns fungos benéficos nas raízes. E algumas bactérias desenvolveram sistemas para conter a quercetina no solo, o efeito, né, da quercetina no solo, exatamente por causa da sua toxicidade. E também genisteína já foi relatada envolvida no desenvolvimento de raízes laterais. Então, de modo geral, isso quer dizer que flavonoides estão presentes e são exudados por várias plantas diferentes. Então, são moléculas que podem ser alvos bem interessantes. Então, nós começamos com esse sistema que digamos, nativo de Bacillus subtilis, originalmente foi descrito em Bacillus subtilis. Então, o que acontece? Aqui, algumas bactérias do solo contêm sistemas de degradação de flavonoides. Como que isso funciona? Então, eu desenhei para vocês aqui o circuito genético nativo, original. Então, basicamente, existe um gene chamado QDOR, que é um regulador negativo da sua própria expressão, e também é um regulador negativo da expressão de vários genes, incluindo QDOI. QDOI é o primeiro gene do operon de degradação de quercetina em Bacillus subtilis. Então, esse regulador QDOR, ele é da família TET-E, ele consegue interagir com a quercetina nessa região aqui, e assim aliviar, digamos, a força de interação com esses sítios operadores que estão destacados aqui em azul. Ou seja, toda vez que a quercetina interage com esse sistema, esses sítios eles vão estar desocupados e assim nós vamos ter a expressão de QDOR e também a expressão de QDOR. Então, nós analisamos esse sistema e pensamos, por que não reconstruir isso sinteticamente? Ou seja, combinar essas partes aqui, genéticas, para poder ter um circuito totalmente reconstruído que a gente possa controlar melhor, né, dentro de uma bactéria que não seja o Bacillus subtilis. Então, o que nós fizemos foi dividir esse circuito em dois módulos. Então, nós dividimos em um módulo regulatório, que é o módulo que, digamos, sente a quercetina, que é o que sensoria a presença da quercetina, e um módulo que executa uma resposta, que vai expressar GFP mediante a presença de quercetina. Então, com isso, a gente consegue ter bactérias que, ao entrar em contato com a quercetina, vão dar uma resposta na forma de fluorescência, a gente vai conseguir medir se existe mais ou menos quercetina no ambiente. Então, essa primeira construção, ela foi transferida para Escherichia coli, e aqui eu mostro para vocês os dados de caracterização, ou seja, nós começamos introduzindo nada de quercetina no meio, até 100 micromolar de quercetina, e o que nós percebemos é que tem um aumento da fluorescência normalizada pela densidade ótica, com uma cooperatividade de cerca de 2,54, ou seja, o coeficiente de Hill dessas curvas ajustadas nos dão um valor de 2,54, que significa que há uma cooperatividade entre a quercetina que é adicionada no meio e o desligamento, digamos assim, de QDOR das regiões operadoras. Então, basicamente, quando o promotor de QDOR é controlado por QDOR, isso garante uma repressão e a expressão de GFP torna o circuito responsivo à quercetina. Então, basicamente, quando nós temos QDOR regulado pelo seu próprio promotor, a gente consegue reintroduzir isso em Escherichia coli e manter funcionando muito parecido com o que ocorre na natureza. Agora, uma pergunta que nós fizemos foi a seguinte: se vocês perceberem, esse promotor aqui, ele tem dois sítios operadores. Então, teoricamente, a repressão nele deve ser mais forte do que a repressão no próprio promotor QDOR. Então, o que nós fizemos foi
colocar esse promotor QDOI controlando o QDOR. Então, nesse caso, nós já podemos ver que nós perdemos completamente a repressão, ou seja, nós começamos com valores de fluorescência muito altos, mesmo na ausência de quercetina. E qual que é a nossa interpretação aqui? Então, o promotor PQDOI reprime fortemente a expressão de QDOR, a ponto de não ter QDOR para reprimir o seu próprio promotor aqui e conter a expressão de GFP. Então, isso quer dizer que esse sistema torna-se propenso à desrepressão, logo, não há uma cooperatividade entre a concentração de quercetina e o output, ou seja, o resultado que nós conseguimos medir desse sistema. Então, esse é um primeiro resultado, e aí isso nos levou a pensar o seguinte: então, talvez nós consigamos regular a expressão de QDOR para ter diferentes respostas, ou seja, a mesma concentração de quercetina induzir diferentes respostas em uma população diferente de bactérias. Então, foi isso que nós fizemos a partir desse ponto aqui. O que nós temos aqui são diferentes promotores constitutivos que têm diferentes forças de transcrição. Então, essa barra vermelha aqui indica a força, ou seja, esse promotor J23110, ele tem, praticamente a sequência dele é consensual com a sequência, digamos, tipo selvagem, para Escherichia coli, de promotores sigma 70, ou seja, sítio menos 35 e menos 10 bastante conservado, e torna esse promotor muito forte. E aqui nós temos outros promotores que têm trocas de bases aqui que enfraquecem a força transcricional desses promotores. Então, de 105 a 114, a força vai caindo. E aí nós clonamos, então, esses promotores, controlando QDOR, e QDOR, quando expresso, controla o módulo repórter, então a gente consegue medir qual é o efeito do que está acontecendo aqui no módulo sensor. Então, aqui vocês estão vendo que quando nós vamos aumentando a força de expressão de QDOR, as curvas de resposta vão ficando cada vez menores, ou seja, mesmo aumentando a concentração de quercetina no meio, a resposta do mínimo até o máximo vai ficando muito pequena. Então, nós conseguimos ver isso melhor aqui nesse gráfico, onde nós temos, digamos, na fase linear de cada curva dessa aqui, quanto varia a fluorescência normalizada em função da concentração de quercetina. E aí, como vocês podem ver aqui, o triângulo verde invertido e o diamante amarelo aqui são essas duas curvas que têm a menor resposta. Então, isso quer dizer que, se nós controlarmos a expressão de QDOR, se nós elevarmos a expressão de QDOR, é possível tornar esse sistema uma espécie de um resistor genético. Então, por que é chamado de resistor genético? Então, vocês já devem ter escutado falar dos resistores elétricos, ou seja, quando você tem um circuito elétrico e, por mais que digamos, a voltagem que é aplicada ali seja constante, a corrente que passa através desse circuito é menor porque você está aumentando a resistência. Isso nós conseguimos analisar através da lei de Ohm. Ou seja, se eu tenho uma alta voltagem, mas uma alta resistência, eu consigo manter a corrente que passa por esse circuito modulada, ou seja, eu consigo reduzir a corrente. Aqui a gente faz uma analogia muito parecida, ou seja, a força, digamos, o que faz o sistema disparar a resposta é a quercetina. Então, é uma espécie de uma diferença de potencial, ou seja, no tempo zero, ou na condição zero de quercetina, eu não tenho força nenhuma para estimular aquele circuito, e com 100 micromolar eu tenho a força máxima, digamos assim. Então, como que eu faço para reduzir a corrente, que seria a resposta em GFP que está sendo expressa? Modulando a resistência, ou seja, se eu aumento a resistência, mesmo tendo uma variação de 0 a 100 micromolar de quercetina, eu tendo a ter uma corrente menor, ou seja, uma resposta menor desse circuito. Então, essas são analogias que nós usamos entre circuitos elétricos e biológicos e que tendem a funcionar muito bem nessa área de biologia sintética. Bom, depois disso, nós pensamos, ok, então a gente tem algo que parece ser bem interessante, mas qual que seriam as aplicações possíveis disso, né? Então, nós começamos a imaginar alguns experimentos no laboratório misturando linhagens
que têm respostas diferentes ao mesmo sinal, a quercetina, que está representada aqui por Q maiúsculo. Então, vocês estão vendo que essa estirpe aqui, a estirpe 1, ela tem um promotor mais fraco, então, digamos que ela é mais propensa a expressar GFP em concentrações de quercetina mais baixas. A estirpe 2, ela tem um promotor super forte, então ela expressa muito QDOR, tem uma resistência maior à quercetina, então a tendência dela é expressar esse GNRFP, expressar menos em concentrações de quercetina mais elevadas. Então, nós misturamos essas duas bactérias em quantidades parecidas e adicionamos a mesma quantidade de indutor para ver como que elas se comportavam. E aí o que nós observamos foi que a presença das duas bactérias ali em comunidade, digamos, não atrapalhou no funcionamento dos seus circuitos, eles funcionaram de forma independente. Ou seja, a bactéria que tem uma alta resistência continua ainda, mesmo adicionando 80 micromolar de quercetina ao sistema, a expressão ainda é muito baixa, enquanto a bactéria que tem o circuito que expressa GFP, que tem uma resistência maior, tem uma expressão muito mais elevada quando nós começamos, quando nós atingimos aqui 80 micromolar de quercetina. Então, a diferença aqui é em torno de 24 vezes, se não me engano. Então, isso quer dizer que elas ainda se comportam de forma independentes, mesmo estando misturadas, né, em um sistema mais complexo, digamos. E qual seria uma aplicação para um possível resistor genético? Então, nós imaginamos o seguinte, vamos imaginar que a gente tem duas bactérias, uma que responde muito facilmente à quercetina e uma que tem uma alta resistência que responde fracamente à quercetina. Então, imagine, nós temos uma planta, tem lá o seu sistema radicular, exuda quercetina e essas duas bactérias estão no mesmo ambiente. Então, isso quer dizer que as bactérias que têm maior resistência, elas podem ter um menor output, ou seja, elas respondem menos à quercetina. As que têm baixa resistência são aquelas que respondem mais rapidamente, digamos, à quercetina. Então, a gente poderia pensar em quimiotaxia ou motilidade, ou seja, será que bactérias que respondem mais facilmente à quercetina começariam a se mover mais e encontrariam mais facilmente o sistema radicular e colonizariam mais fácil a planta? Então, essa é uma das possíveis perguntas para desenvolver novos fenótipos nessas bactérias. E tudo isso sem precisar modular a concentração de quercetina. Então, a gente pode fazer um experimento único, usar uma raiz, colocar as duas bactérias e adicionar a mesma quantidade de quercetina, que é bastante prático, não ter que medir diferentes concentrações da quercetina e saber como, né, em cada momento, como que a bactéria está respondendo a cada concentração que é adicionada. Bom, então, como que funciona a quimiotaxia em bactérias? Então, vocês estão vendo que existem aqui dois cenários, né? Quando tem um químio atraente, um atrator presente, quando não há um químio atrator presente, quando nós temos um químio atrator presente. E, no fim, tudo isso vai ser interpretado pela bactéria para fazer com que o flagelo gire em um sentido ou em outro. No sentido horário, a bactéria vai entrar num movimento que é chamado de tumbling, ou seja, ela vai girar como se ela girasse em torno do próprio eixo, então ela não vai conseguir se espalhar muito de forma radial, e anti-horário, que vai fazer com que ela entre no movimento de corrida. E aí a gente tem esse espalhamento da bactéria, a partir do ponto onde ela foi inoculada, ela vai se espalhar numa superfície de agar semissólido, por exemplo. E, basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui da regulação, mas eu quero chamar atenção para essa proteína que nós chamamos de QZ. Então, Q vem de chemotaxis, né, do inglês, e eu misturo aqui um pouco do inglês com o português e chamo essa proteína de QZ. Eu sempre fico em dúvida sobre essas nomenclaturas, mas talvez tenha pessoas que chamam de outra maneira, eu chamo de QZ. Então, essa proteína QZ, ela tem uma atividade fosfatase. Então, QY, quando está fosforilada, ela é capaz de interagir com o flagelo e mantê-lo rodando em sentido horário. Então, isso quer dizer que, se QZ está ativa, QZ remove o grupo fosfato e QY não interage mais com o flagelo, mantendo, então, em sentido anti-horário. Então, basicamente, quando a bactéria encontra um atrator, essa proteína vai defosforilar QY e vai manter, então, o
o flagelo rodando para que a bactéria entre nesse movimento de corrida. Então, nós pensamos o seguinte, ok, então por que nós não controlamos a expressão de QZ a partir do nosso circuito que é ativado por quercetina? Então, aqui nós escolhemos dois promotores, um muito forte e um muito fraco, ou seja, um com uma alta resistência, o outro com uma baixa resistência, e começamos a fazer esses experimentos de motilidade, ou o que nós chamamos de pseudotaxia. E aqui é importante deixar isso bem claro, por que eu não posso chamar isso de quimiotaxia? Que, na verdade, a quercetina ela não vai interagir como um atrator, ela não vai interagir no receptor, no quimiorreceptor. Então, ela vai mediar a expressão de QZ, por isso que é uma pseudotaxia. Então, vamos ver os resultados aqui. Nós introduzimos esse sistema em uma E. coli chamado BW25113 e também num mutante delta QZ, para exatamente saber se esse gene QZ que nós temos aqui no nosso circuito era capaz de complementar a função desse mutante. Então, aqui vocês têm 24 horas depois, o deslocamento radial da bactéria selvagem, e aqui vocês veem um mutante sem a proteína QZ, é como se QY não tivesse fosforilado o tempo inteiro e forçando esse mutante a permanecer no movimento de tumbling. Então, ele não consegue ter o deslocamento radial. Aí, o que nós fizemos foi o seguinte, então, vamos separar, vamos inocular a bactéria e próximo dela vamos colocar um quadrado, um papel filtro embebido com quercetina. Então, aqui nesse caso, nós tínhamos só o solvente, que nós utilizamos para solubilizar a quercetina, e aqui a quercetina embebida no papel filtro. E vocês começam a ver que nesse circuito que tem uma alta resistência à quercetina, mesmo aqui com 100 micromolar de quercetina, é possível ver que a bactéria começa a se deslocar, e sem quercetina ela permanece presa ali ao ponto onde ela foi inoculada. E fazendo isso para o sistema que tem uma baixa resistência, nós encontramos algo interessante que mostra que, como esperado, esse circuito é propenso com menor resistência, ele é propenso a vazamento, então a bactéria começava a se mover mesmo sem a quercetina. Então, digamos que a gente tem uma espécie de um coelho, que seria esse aqui seria a tartaruga, ou seja, se move muito mais devagar, em concentrações menores de quercetina. Então, a gente começou a fazer outros experimentos para avaliar como que essa pseudotaxia se comportava em meios líquidos, né? Que, então, uma superfície semissólida e em meio líquido. Nós desenvolvemos um sistema, isso foi desenvolvido pelo Gustavo Bruschi durante o mestrado dele, onde ele conectou um tubo capilar a uma seringa de 1 ml, e então aqui embaixo nós temos a suspensão de bactérias e um buffer, que é um tampão de quimiotaxia, e aqui nós temos esse mesmo tampão de quimiotaxia com ou sem quercetina, dentro desse capilar. Então, basicamente, o que nós temos aqui nessa região é o que está representado aqui. Ó. Então, as bactérias elas estão exclusivamente do lado de fora, no tempo zero, e aqui dentro desse capilar nós temos só a solução do buffer de quimiotaxia com quercetina ou sem quercetina. Então, o que acontece? Existe uma difusão mínima da quercetina nessa região aqui, muito próxima do capilar, e as bactérias começam, então, a se mover nesse sentido. Então, depois nós retiramos o capilar do sistema e contamos quantas bactérias estão aqui dentro do capilar. Então, aqui vocês estão vendo que nós conseguimos ver diferenças estatísticas entre os circuitos, ou seja, o mutante QZ por aleatoriedade, ou seja, movimentos aleatórios, algumas bactérias conseguem entrar no capilar, mas que quando isso é induzido com quercetina, o movimento foi maior dessas bactérias, ou seja, QZ foi mais expresso, as bactérias entraram em sistema de corrida, né, de running, e conseguiram entrar mais facilmente nos capilares. Então, há diferença entre sistema induzido e não induzido, e também há diferença entre o mutante, né, QZ, e o sistema que induz a expressão de QZ. Aí nós evoluímos um pouco esses experimentos para um sistema que é chamado de cell track. Então, vocês estão vendo aqui o mutante QZ, a bactéria selvagem sem o gene QZ, e aqui o que nós fazemos é monitorar por um tempo. Então, essas bactérias elas são inoculadas em um tapete bem fino de agarose, e aí nós filmamos isso, então por microscopia confocal, nós filmamos o deslocamento delas durante um tempo.
E aí a gente consegue desenhar essas trajetórias aqui computacionalmente, ou seja, um programa interpreta as trajetórias ao longo do tempo, e aí nós conseguimos ver o que as bactérias fizeram nesse intervalo de alguns segundos. E aí vocês veem que os mutantes, o mutante QZ, ele tem um movimento, digamos, errático, ou seja, ele fica em tumbling o tempo todo, então ele é como se não conseguisse deslocar muito da região aonde se encontrava no tempo zero. Então, aqui, esse circuito de alta resistência, quando nós colocamos sem micromolide quercetina, é possível observar trajetórias que parecem muito mais como se a bactéria entrasse em uma trajetória de corrida, ou seja, quando ela sai de um ponto e vai até o outro, sem ter muitos desvios. E 0% de quercetina, ela continua muito parecida com o mutante. Agora, veja o que acontece com o circuito que pede a resistência, digamos. Então, aqui é possível ver algumas bactérias que têm corridas muito longas, ou seja, persistentes, e também exploram mais o ambiente. Então, nesse caso, QZ volta a ser expresso, ativa o sistema de quimiotaxia, e elas passam a explorar mais o ambiente, e em 0 micromolar de quercetina, nós ainda temos várias bactérias que estão no estado de tumbling, e não transicionaram, digamos, para o estado de exploração de corrida. Então, aqui só o tipo de gráfico que a gente consegue extrair desses dados, distância percorrida, e aqui nós conseguimos ver que existe uma diferença significativa entre o sistema induzido para o circuito de baixa resistência e o sistema, o mesmo sistema induzido para o circuito de alta resistência. Então, aqui claramente nós temos uma trajetória, né, uma distância percorrida muito maior para essas bactérias que carregam esse circuito J114 QDOR-QZ. Então, eu trouxe para vocês aqui, espero que vocês consigam ver, opa, volta aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, vamos ver. Não, infelizmente não. Bom, depois eu posso mandar isso aqui para vocês, aí vocês podem ver. É um vídeo que mostra como que as bactérias se movem durante o tempo, mas, infelizmente, não estou conseguindo. Acho que eu tenho que tirar isso aqui, talvez. Agora sim. Acho que agora vocês vão conseguir. Perfeito, então, estamos vendo. Então, vocês estão vendo que tem bactérias que ficam em tumbling durante todo o tempo, outras que têm movimento, digamos, de corrida persistente, ou seja, elas exploram ao redor. Então, o que nós interpretamos é que essas bactérias entraram em contato com o indutor e estão expressando um nível de QZ alto o suficiente para mantê-las em corrida. Então, é esse tipo de análise que nós fizemos para conseguir chegar nesses dados que vocês viram aqui nesse slide. Ok, então, vamos lá. Bom, um outro circuito bem interessante é esse mediado por naringenina. Então, aqui no nosso grupo, nós trabalhamos com bactérias que interagem beneficamente, mas principalmente com gramíneas. E por que isso? Porque leguminosas já é um sistema bem estabelecido com rizótomos. Então, por exemplo, a soja. Aqui no Brasil, nós produzimos grandes quantidades de soja, e isso se dá com uma inoculação com bactérias, que é a Bradyrhizobium japonicum, por exemplo, que é um sistema bem utilizado. Mas nós sabemos pouco ainda sobre a interação e sobre a comunicação planta-bactérias quando nós olhamos para gramíneas, como milho, arroz, trigo, e como são culturas também que têm grande interesse econômico aqui no Brasil, cana-de-açúcar, por exemplo, nós começamos a olhar para esse tipo de bactéria. Evaspirillum ceropedes é uma delas, e Azospirillum brasilense é um outro modelo também bastante importante aqui no Brasil, e já utilizado em campo. Então, como que funciona isso? Naringenina interage com esse regulador chamado FDR. Mas aqui, ao invés de ter um efeito inibitório, tem um efeito positivo na regulação. Então, o complexo FDR-naringenina ativa a expressão de um operon chamado FDE. FDE seria um operon destinado para degradação de flavonoides, especificamente da naringenina. Então, isso está bem caracterizado aqui pelo grupo, vários papers foram publicados,
E aí nós pensamos, ok, então se nós já temos todo esse conhecimento acumulado aqui, por que não explorar isso em outro contexto? Então, o que nós fizemos foi reconstruir esse circuito nativo, modulando a expressão de FDR. Então, nós escolhemos promotores de diferente força de transcrição. Então, esse é o que dá a maior expressão de FDR, e esse J23114 seria o que dá a menor expressão. E fizemos curvas de ativação, então, dose e resposta, né? Então, qual que é a fluorescência que nós temos em função da concentração de naringenina. Então, o que vocês estão vendo aqui, que aqui é digamos, um controle positivo, que é a organização exatamente da mesma forma como ocorre no organismo nativo, né, o tipo selvagem, e aqui os nossos circuitos reconstruídos. Então, vocês estão vendo que aqui aconteceu algo surpreendente. Por quê? Porque o promotor que leva a menor expressão de FDR foi o que teve a melhor resposta. Uma resposta bem típica de ativação de reguladores positivos. No entanto, quando a gente superexpressou, digamos, com um promotor constitutivo muito forte, mesmo concentrações altas de naringenina, a resposta foi muito baixa. Então, isso significa que esse regulador FDR, ele tem uma bifuncionalidade, dependendo do seu nível de expressão. Se ele é expresso, digamos, em níveis basais, ele responde de forma positiva na naringenina. Mas se ele é superexpresso a ponto de nós temos muitas proteínas, digamos, dentro da bactéria, que não estão ligadas à naringenina, a nossa interpretação é que esses reguladores, eles são capazes de interagir com o DNA, mas não permitir a ativação da expressão desse promotor FDA. Então, a gente construiu um circuito on-off, ou seja, o que é chamado de toggle switch, ou seja, a gente consegue separar dois estados, um estado onde o circuito está completamente ativado e outro onde ele é desativado. Como que a gente fez isso? Então, nós colocamos a expressão de FDR sob controle de um promotor chamado PBAD. E esse promotor PBAD, ele responde a um regulador positivo chamado ARA-C. Mas ARA-C só interage em PBAD com essa expressão de FDR se liga à arabinose. Então, nós temos a expressão desse FDR dependente da concentração de arabinose e, por sua vez, FDR, se ele for muito expresso, ele vai reprimir FDA e diminuir a produção de GFP. Por outro lado, se a expressão de FDR for ok, ou seja, se ela for basal, a gente consegue manter a ativação de GFP via promotor FDA, a expressão de GFP via promotor FDA. Então, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico que correlaciona os dois inputs do sistema, arabinose e naringenina. Então, a arabinose entra nesse ponto, naringenina entra nesse ponto, e aqui a resposta do sistema. Então, como vocês estão vendo, e como esperado, em altas concentrações de arabinose, mesmo colocando naringenina no meio, em alta concentração, 200, 250 micromolar, eu tenho uma baixa ativação. Por quê? Porque quando eu adiciono alta concentração de arabinose, eu vou ter uma alta expressão de FDR. Então, o sistema desliga, ele entra no estado off. E quando nós temos baixas concentrações de arabinose no sistema, aí altas concentrações de naringenina conseguem ativar e ter uma resposta on. Então, a gente consegue inverter entre o estado totalmente desligado e o estado ligado. Então, aqui só as curvas, né, com as diferentes concentrações de arabinose, mostrando que se eu tenho muita arabinose, eu desligo o sistema, e baixíssima arabinose, ou até mesmo sem arabinose, só o vazamento desse promotor PBAD já leva a uma regulação positiva por naringenina. Ok, por fim, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora foi feito em Escherichia coli. Então, vocês já devem imaginar, existem modelos experimentais em todas as áreas, né, de pesquisa, na pesquisa biológica ainda mais, e com bactérias, Escherichia coli é um modelo muito, muito fácil de ser trabalhado, ou seja, a gente conhece muito da genética, tem diversas ferramentas desenvolvidas, então, quase tudo que nós vamos desenvolver, um modelo de escolha sempre é Escherichia coli. Mas o problema é que Escherichia coli, apesar de existirem alguns papers relatando a interação de Escherichia coli com plantas,
não parece ser uma interação benéfica. Então, Escherichia coli não é considerada uma bactéria promotora de crescimento vegetal. Então, isso faz com que exista uma certa pressão para a gente, uma pressão boa, né, que eu digo, uma pressão interna do nosso grupo para mudar, a certo ponto, começar a olhar para essas bactérias que, de fato, interagem com plantas. Então, pensando nisso, nós começamos uma parceria com o laboratório do professor Phil Poole, na Universidade de Oxford, e ele já tem uma tradição e estuda há muitos anos os fatores NOD, ou seja, a regulação, né, via proteínas NOD, e a produção desses fatores NOD que levam à nodulação. Então, vocês estão vendo aqui a raiz de uma leguminosa com esses pequenos apêndices aqui. Cada apêndice desse tem lá um certo número de bactérias que ficam ali convivendo em simbiose com a planta. Então, aqui ocorre fixação de nitrogênio, parte desse nitrogênio fixado é passado para a planta, e a planta retribui com nutrientes que mantêm as bactérias se desenvolvendo ali dentro desses nódulos. Então, o que se sabe é que a ativação dos genes NOD depende da presença de flavonoides. Então, nós começamos a trabalhar lá com o pessoal da Inglaterra, exatamente pesquisando se a gente conseguiria ter sistemas reporter para esses fatores NOD. Então, nós temos aqui como foi desenhado, né, esses circuitos. Então, o promotor NOD controla, aqui no caso o promotor NOD-D controla a sua própria expressão, e o produto da expressão desse gene ativa a expressão de outros promotores NOD, como o promotor NOD-A. Então, vocês estão vendo aqui, cada rizóbio tem, digamos, o seu próprio regulador tipo NOD-D, e o promotor que vai responder. E aí nós inserimos o sistema de Ergospirium ceropédice no meio desses circuitos. Por quê? Porque Ergospirium ceropédice, apesar de não ser uma bactéria que nodula, ela tem um sistema muito parecido com esse que está desenhado aqui. Ou seja, FDR liga na arginina e atua como um regulador positivo na expressão de genes para degradação de flavonoides. Então, nós queríamos entender se esse regulador FDR poderia ser explorado nesse tipo de circuito em raízes de plantas. Então, primeiramente, o que nós fizemos foi uma caracterização de um painel de fatores NOD versus flavonoides. Então, nós introduzimos esses diferentes circuitos que foram criados em sino Rhizobium melilote, um triplo, que é CL150, um triplo mutante NOD-D. Ou seja, nessa estirpe, não tem nenhum ativador do tipo NOD-D. Todos eles foram deletados. Então, se a gente observar a expressão de fluorescência, ela se deve ao sistema que foi introduzido via esse circuito sintético. Então, e aqui é muito interessante que a gente começa a perceber que existem diferentes dicionários, digamos assim. Então, cada um fala uma língua. Poderíamos fazer uma analogia dessa maneira. Então, por exemplo, Ergospirillum, o regulador de Ergospirillum ceropédice, que é aquela bactéria que eu já mencionei para vocês, que nós trabalhamos aqui no nosso grupo, fala uma língua muito parecida com Rhizobium leguminosarum. Por quê? Porque ambos, digamos, são ativados por naringelina e luteolina. Mas, por exemplo, tem alguns que são poliglotas. Essa variante aqui de Rhizobium leguminosarum é ativado por, basicamente, todos os flavonoides que foi utilizado. Ou melhor, aqui não teve ativação. Esse aqui, esse no Rhizobium fred, esse foi ativado por quase todos, com exceção da malvidina. Então, aqui não teve ativação nenhuma. Então, é muito parecido aqui com a expressão sem promotor, né? Ou seja, aqui é uma expressão basal que não significa nada. E se no Rhizobium melilote tem uma expressão muito alta, mas apenas para luteolina. Então, isso é bem interessante, que a gente começa a filtrar e pensar em aplicações muito específicas. Então, vamos imaginar que se eu sei que a raiz de uma determinada planta excreta grandes quantidades de luteolina no seu exudato, então esse regulador aqui seria um regulador-chave, seria ótimo para desenvolver construções para tentar engerar diferentes bactérias. E aí a gente consegue, lá na Inglaterra, nós conseguimos fazer esse tipo de experimento, onde
existe uma câmera, né, que capta a luminescência automaticamente. Então, não sei se vocês vão conseguir ver, mas nessa parte superior, nós temos aqui, aqui também, alguns pontos que são mais com uma cor azulada ali dentro. Esses são pontos que estão emitindo luminescência. Então, aqui, por exemplo, é bem visível depois de 7 dias. Então, ali, muito provavelmente, a bactéria se fixou e, a partir daquele ponto, ela começou a produzir luminescência, que é o repórter do sistema aqui, que são os genes Lux. Então, isso é bem interessante para monitorar a atividade das bactérias nas raízes. Só falando aqui para vocês, esse modelo vegetal é a alfafa, que é a Medicago sativa, ok? E aqui mostrando que quando não temos, né, o regulador, então sem o FDR, o promotor FDA não é ativo, e aí não tem nada de luminescência nas raízes. E aí, o outro experimento que nós fizemos para provar a efetividade desses circuitos foi microscopia confocal de bactérias interagindo com raiz de alfafa. Então, vocês estão vendo aqui um controle negativo, que é quando nós só temos o gene repórter sem promotor, então não tem nenhum ponto verde fluorescente. Controle positivo é quando esse promotor aqui é constitutivo, então todas as bactérias que estão ali devem estar expressando em algum nível GFP, então fica fácil de visualizá-las. E depois os sistemas regulados. Então esse sistema aqui regulado por FTR, então aqui isso introduzindo, né, então esse sistema aqui foi introduzido nessa bactéria Aerosporidium ceropedes, então a gente começa a ver aqui os pontos de colonização. Esse sistema foi introduzido nessa bactéria aqui, Sinorhizobium fredi, e aí a gente começa a ver, aqui não sei se vocês conseguem ver bem, mas inclusive dá para ver os pelos radiculares aqui, então a raiz principal estaria nessa região, e a partir dela começam a sair alguns pelos radiculares. E é possível ver que existem bactérias com diferentes níveis de expressão, então isso significa que existem sítios que provavelmente estão exudando mais flavonoides do que outros sítios. E aqui, idem, existem regiões onde nós conseguimos ver onde bactérias que estão colonizando estão produzindo uma fluorescência mais baixa, e outras regiões onde nós temos uma fluorescência mais alta. Então, tudo isso indica que nessas regiões onde a fluorescência tende a ser mais alta, ali, naquela região da raiz, é possível que há uma concentração maior de flavonoides. E, por fim, a gente consegue fazer esse tipo de experimento de sobreposição. Então, vocês estão vendo aqui que esse sistema, então, é regulado, né, por NOD-D. Então, nós só vamos ter fluorescência verde quando a bactéria se encontrar com flavonoides na raiz, e, ao mesmo tempo, ela expressa constitutivamente a proteína M-Cherry. Então, quando nós sobrepomos as imagens, nós conseguimos ver aonde há, de fato, né, a maior densidade bacteriana e aonde essas bactérias estão, de fato, produzindo a fluorescência verde. E isso indicando que, muito provavelmente, ali naquela região, existe uma maior concentração de flavonoides. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que tem uma grande sobreposição verde com vermelho, porque a fluorescência torna-se amarelada, né? Então, e é bem tem um pelo radicular saindo da raiz, dá para ver ali uma reentrância da raiz, e é onde as bactérias devem estar colonizando essa ponta. Aqui também em volta, dá para ver aqui esse desenho aqui, é uma raiz secundária, ou um pelo radicular, né, que se dobrou. Aí vocês estão vendo aqui, ó, todas as bactérias, elas preferem, digamos, aderir nessa superfície, e ao mesmo tempo ali elas devem estar sendo induzidas pela presença de flavonoides, porque há uma sobreposição de fluorescência verde com vermelho. Então, esse é um tipo de análise que nós fizemos em parceria com eles, e que são sistemas que podem ser muito versáteis, né, em estudar, né, como que ocorre a interação entre plantas e bactérias. Bom, por fim, eu queria fazer alguns agradecimentos aos estudantes que já passaram e os que estão trabalhando ainda no laboratório. Então, basicamente, eu separei em duas partes aqui, desenho e caracterização de circuitos genéticos. Então, boa parte desses resultados que eu mostrei para vocês foram
foram produzidos pela Fernanda Cachuag, com a ajuda do Breno Wendler. O Lucas Jungs trabalhou recentemente com o Breno Wendler. Nós utilizamos alguns desses circuitos regulados por flavonoides para verificar se a gente consegue controlar a expressão gênica no intestino de camundongo, por exemplo. Isso explorando, né, a propriedade que flavonoides são nutracêuticos, né, então, por exemplo, poderiam ser indutores de expressão gênica de forma controlada no intestino. Então, tem resultados bem interessantes, a gente está tentando publicar isso agora. O Gustavo Bruschi foi quem trabalhou com a parte da pseudotaxia regulada por quercetina. Então, também os dados não foram publicados ainda, mas eu acho que fazendo mais alguns experimentos, talvez a gente consiga deixar mais sólido o trabalho e publicar. O Edson Kim trabalhou bastante com o desenvolvimento de ferramentas para manipulação de bactérias como o Azospirillum e Ergospirillum. Então, os dados que ele gerou vão ser muito importantes para adaptar essas técnicas, né? Ou seja, produzir, digamos, bactérias que sejam modificadas geneticamente, mas que sejam possíveis serem aplicadas em campo, ou seja, que tenham modificações precisas, né? Que tudo isso que eu mostrei para vocês configuraria como transgenia e é impossível aplicá-las, por enquanto, pelo menos. A Carolina Castro, ela desenvolveu circuitos para monitorar poluentes em sistemas radiculares. E isso é bem interessante porque, em teoria, a gente poderia inocular uma planta em um determinado solo, que a gente não sabe se tem lá aquele poluente ou não, e depois de alguns dias analisar o sistema radicular e através da fluorescência das bactérias que estão colonizando o sistema radicular, a gente consegue dizer se existe a possibilidade daquele solo levar, por exemplo, metais pesados, né, para dentro da planta. Então, muitas plantas acumulam alguns metais pesados como arsênio, por exemplo, ou cádmio, por exemplo, algumas como brócolis, entre outras, acho que conseguem acumular concentrações tóxicas de alguns metais e obviamente, que controlar, né, a quantidade desses metais dentro de tecidos vegetais pode ser interessante. O Manuel Gavidia, ele trabalhou também com ferramentas de marcação dessas bactérias para bactérias benéficas, né, como o Azospirillum e Ergospirillum, e a ideia aqui, no projeto de tese dele, foi desenvolver formas de marcação que a gente pudesse quantificar bactérias na superfície das raízes e bactérias colonizando o tecido interno. Então, saber exatamente quanto de bactéria disponível para a planta consegue entrar efetivamente nos tecidos internos dessas plantas. E um outro trabalho que, em outra oportunidade, posso apresentar um outro seminário falando sobre a produção de citocininas, que são fito-hormônios bem importantes para o desenvolvimento vegetal. Então, o Rio Massac e a Isabela Cavalcante Rodrigues trabalharam nessa parte, onde parte do projeto foi produzir citocininas em sistemas de fermentação, usando Escherichia coli, então isso com uma aplicação mais industrial, e outra parte do projeto foi pegar uma bactéria que já produz citocininas, que é o Azospirillum brasilense, e tentar aumentar a produção de citocininas para fazer, digamos, desenvolver o sistema radicular mais rapidamente, né? Então, tem alguns resultados bem interessantes desse projeto também. Então, queria agradecer o pessoal de Oxford, principalmente o Phil Poole e o Tim Haskett, que era um pós-doc na época, que ajudou bastante a Fernanda no seu doutorado sanduíche. Também o Núcleo de Fixação de Nitrogênio aqui da UFPR, por todo o apoio, as discussões de grupo e programa de pós-graduação em Ciências Bioquímica, onde a maioria desses estudantes aqui, a maioria não, todos os estudantes passaram, alguns fizeram só mestrado, outros mestrado e doutorado, a CAPES, pelas bolsas, né, desses estudantes, financiamento estudantil, e o CNPq pelo apoio financeiro. Muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigada, Marcelo, pela excelente apresentação. Você falou de uma maneira muito didática e clara, aprendi muita coisa. A Maiara colocou uma observação no chat. Maiara, você gostaria de falar ou quer que eu leia?
Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, então eu prefiro falar. Primeiro, bom dia a todos. Professor, excelente apresentação. No meu mestrado, eu trabalhei com sementes de milho, na qual eu colocava nanopartículas de prata e também extrato de própolis junto com a Azospirillum brasilense, e aí eu formava um sistema de seed primer no qual eu embebia essas sementes de milho nessas soluções preparadas. E observava um aumento muito grande nas raízes, e a gente teve várias suposições do que poderia estar acontecendo, principalmente com fito-hormônios. Então, ainda há um mecanismo, uma lacuna no mecanismo de ação das nanopartículas de prata e de extratos. E depois que o senhor me fez essa apresentação, a minha visão mudou sobre tudo o que pode estar acontecendo. Aí tem algumas perguntas, não sei se muito bobas, mas umas perguntas que eu queria saber. Por exemplo, as bactérias, elas adentram o poro das sementes, o poro do tegumento por quimiotaxia? Ou essas bactérias elas só vão começar a interagir com essas sementes após a emergência da radícula? E aí, depois que elas adentram essa radícula, elas podem se movimentar por toda a planta? E aí, por isso que eu também percebo diferentes fenótipos vegetais na parte aérea e na parte radicular que aumentam, por exemplo? Desculpa a pergunta grande. Realmente esse assunto é muito legal. Não, Obrigada. sem problemas, Mayara. Não, suas perguntas são muito boas. A primeira depende da bactéria, a resposta. Então, da literatura, e aqui no nosso laboratório também a gente já fez alguns experimentos sobre isso, é possível encontrar bactérias que entram pela raiz, elas estão presentes durante todo o desenvolvimento do vegetal e acabam nas sementes. Ou seja, se você, milho, por exemplo, ou mesmo arroz, você colhe as sementes e a bactéria que você inoculou, lá no início do brotamento daquele vegetal, ela está lá presente nas sementes. Então, ela acompanha todo o ciclo reprodutivo e de desenvolvimento. Mas são algumas apenas que conseguem fazer isso, não todas. Essas bactérias que colonizam os tecidos internos das plantas, elas são chamadas de endofíticas. E, normalmente, né, para elas estarem ali durante todo esse período, elas são benéficas ou, digamos, silenciosas. Elas não perturbam muito o desenvolvimento do vegetal. Existe, assim, direcionada à sua pergunta, eu sei que existem sistemas onde você pode artificialmente, ou seja, desenvolver um processo, né, industrial, para fazer com que algumas sementes entrem, fazer com que algumas bactérias entrem na semente, e aí usar essas sementes, né, como veículos para o campo. Ou seja, então você já comercializaria a semente já inoculada, digamos assim. Então, se o produtor, a única tarefa que ele tem é de colocar aquela semente no solo e quando ela começar a se desenvolver, a bactéria vai encontrar uma forma de entrar no vegetal ou de colonizar as raízes. Então, eu acredito que, normalmente, a entrada das bactérias na semente, ela é mais dificultada por causa do tipo de tecido. É um tecido mais rígido, mais difícil de ser penetrado. Quando começa a brotação, é mais fácil, porque o sistema radicular, naturalmente, ele vai ter uma espécie de umas fendas, quando você tem a brotação de raízes laterais. Então, nessas fendas é que muitas dessas bactérias aproveitam para adentrar no tecido interno, digamos, né? Então, não sei se eu respondi E em relação aos fito-hormônios, com certeza. A auxina tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de raízes, citocininas mais da raiz pivô, né, a raiz principal, e auxinas, por sua vez, das raízes laterais. Então, nós sabemos que as plantas, elas trabalham com uma espécie de um balanço, né, entre esses dois fito-hormônios, exatamente para ter raízes, de nada vai adiantar uma raiz muito profunda, muito longa, que tenha poucas raízes laterais, porque aí a área de superfície diminui muito. Então, elas têm que trabalhar com digamos, uma relação entre esses dois fito-hormônios para ter raízes que penetrem o solo, mas que também sejam, digamos, volumosas, né, para poder melhorar o sistema de captação de nutrientes. Muito obrigada, professor. O senhor não só respondeu a minha pergunta, como me deu várias ideias e de artigos para procurar. Muito obrigada. Nada. Temos tempo para mais perguntas, então quem quiser abrir o microfone ou levantar a mão aqui na ordem. Eu tenho uma pergunta.
Oi, Marcelo, obrigada pelo seminário, foi excelente. Também deu uma ampliada aqui na minha ideia de ação de flavonoide com simbiose. Nunca tinha pensado que a planta podia produzir flavonoide e ter essas consequências. A minha dúvida é bem técnica, experimental. Está lá no teu slide 10, quando você faz a relação do efeito da quercetina com a expressão daqueles dois genes, e aí você vê uma resposta de GFP e uma, acho que era RFP, se eu não me engano. Isso. E aí você vê uma diferença, né, de intensidade da expressão. A minha dúvida é que quando você olha o nível sem quercetina, já é diferente a intensidade de fluorescência dos dois. Então, eu fiquei pensando se isso seria um efeito somente da alteração da expressão mesmo, ou se é uma característica física da sonda de ter um quantum de fluorescência diferente, né, que aí ficaria difícil de comparar uma sonda com a outra. Essa é uma boa pergunta. De fato, o que a gente sabe é que essas bactérias que têm esse circuito que a gente chama de baixa resistência, elas já têm um vazamento de expressão muito alto. Então, elas começam já no tempo zero com um nível de expressão de GFP razoável, que a gente consegue detectar, né? E isso, na verdade, é um problema, porque a gente precisa resolver futuramente. Porque o ideal é ter um circuito que permita uma modulação total da resistência. Então, eu tenho que começar do zero, e aí, a partir da indução, conseguir aumentar ou diminuir a resistência. Se eu começo já com muita resistência, mesmo, ou com baixa resistência, melhor dizendo, mesmo na ausência do indutor, eu perco um pouco o controle do circuito, e que em condições biológicas isso não é interessante. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é: começa a alta fluorescência já. Então, exatamente pela característica da construção que foi colocada dentro dessa bactéria. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Perguntas, pessoal, mais perguntas? Eu tenho, na verdade, mais uma curiosidade que não é especificamente sobre esses circuitos, né, que você apresentou, é mais sobre a fisiologia da planta em relação a essa secreção de flavonoides, né? Eu achei muito interessante também, como a Flávia comentou. E eu queria saber mais, assim, em relação no meio ambiente, né? Como que é isso, né? Como que essa planta, se tem fatores que estimulam essa liberação de flavonoides, né? A gente vê várias consequências climáticas afetando, né, produtividade e tudo mais, que tem alguma regulação assim ambiental que favoreça a secreção não é um outro nome que você usa, né, mais científico. Exsudação, não é quando é da raiz. Exsudação, isso. Então, desculpa, Luiz, pode ir. Eu queria saber um pouco mais sobre essa biologia de liberação, né, desses flavonoides, assim, um pouco mais. Já tem alguma coisa estudada, né? Então, no caso de flavonoides, como produtos do metabolismo secundário ali da planta, é reconhecido de forma geral que para a planta seria uma espécie de defesa, ou seja, é uma espécie de um arsenal que, como tem em bactérias, né, tem efeito bacteriostático, ou seja, pode inibir a replicação do DNA, coisa do tipo, tem efeitos em nematóides, então é como se constantemente a planta exudasse um pouco desses metabólitos para manter uma espécie de uma área de defesa, de isolamento. Então, o que acontece? Uma bactéria que poderia ser patogênica, potencialmente patogênica, ou mesmo um nemátodo, ele vai entrar em contato primeiro com essa camada de defesa química, e se ele conseguir passar essa camada, ele vai chegar, essa zona, né, de defesa, ele pode chegar a infectar essa planta. Então, acho que, de modo geral, é reconhecido como defesa. Mas, como eu mostrei para vocês em um dos slides lá, também tem um papel fisiológico importante no desenvolvimento de raízes laterais. Então, não é só uma defesa química, né?
E o que eu acho que as bactérias, elas aproveitaram, digamos, já que é uma molécula que é produzida em grande quantidade por plantas e é exudada de forma regular, digamos, abundante, as bactérias desenvolveram formas de se comunicar com as plantas através aproveitando esse sinal. Então, é um sinal molecular abundante e presente, então seria uma porta de comunicação bem interessante. Eu acredito, realmente eu não sei te dizer exatamente se é bem provável que já existam estudos que mostrem isso, se existe modulação da exudação ou não, mas eu acredito que qualquer tipo de injúria tecidual pode aumentar a produção e a liberação, e situações de estresse, né, estresse hídrico, também acredito que possa modular a liberação de algumas moléculas do metabolismo secundário. Então, mas é bem interessante isso. Até porque eu não mencionei isso na apresentação, mas vale a pena. Eu não posso pegar essas bactérias que são modificadas aqui com transgene e liberar no campo, por exemplo, isso é impossível. Mas as plantas transgênicas já estão mais aceitas e mais regulamentadas, digamos. Então, seria possível pensar em fazer a planta produzir uma molécula que atrai um grupo de bactérias seletivamente. Então, conhecer essa parte fisiológica da planta também é muito, muito importante para poder desenvolver tecnologias que sejam bem aplicadas, né? Entendi. Obrigada, Marcelo. No chat tem alguns comentários, né, parabenizando pelo trabalho, né, do Leandro, da Luzimar. Queria saber se tem mais alguma pergunta do público. Bom, então, Marcelo, eu agradeço mais uma vez em nome do programa a sua disponibilidade de estar aqui, né, e autorizada a gente compartilhar essa gravação, né, a gente pode colocar, então, no YouTube para outras pessoas assistirem que não tiveram oportunidade de estar aqui nesse momento, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigado, Thales, Flávia. E daqui a 15 dias temos um próximo seminário. Até mais. Até logo, pessoal. Obrigada, Marcelo, novamente. Obrigada. Gente. Tá. Próximo, muito obrigado, professor Marcelo. De nada, Thales. Obrigado a você. Então, E, precisando, se tiver uma outra oportunidade, me convidem que eu volto com prazer. Obrigada. um abraço. Até mais. Até. Tchau, tchau.